Quem passa diariamente pela Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade, não deixa de notar o edifício que se tornou o símbolo da mais importante instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina, a Fundação Oswaldo Cruz. Chegando mais perto, descobre-se que o pavilhão Mourisco, conhecido como Castelo da Fiocruz, é o prédio mais vistoso de um conjunto de edifícios que constituem o núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos. Construídos entre 1904 e 1922, por iniciativa do médico sanitarista Oswaldo Cruz, esses edifícios e outros que não chegaram aos dias de hoje abrigavam as atividades do Instituto que, mais tarde, daria origem à Fundação. Algumas dessas edificações são parte do circuito de visitação do Museu da Vida, um museu que realiza atividades em diversos espaços no campus. Em 2014, teve início o plano de requalificação do núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, que busca preservar os acervos culturais e científicos da Fiocruz e ampliar a oferta de atividades socioculturais de divulgação científica e de educação em ciências, saúde e tecnologia. O prédio da Cavalariça, tombado desde 1981 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi o primeiro a ser restaurado dentro do plano de requalificação. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu não sei quantos de vocês já conhecem a Cavalariça de antes, né? Até o começo dessas obras estava abrigando uma exposição que tinha sido organizada pelo Museu da Vida, né? E essa obra está sendo uma obra para restauração, conservação dos elementos históricos, né, do edifício, mas também para prepará-lo para receber uma nova exposição. É um novo momento mesmo assim para a parte da divulgação científica aqui na Fiocruz. A divulgação científica, assim como a preservação do patrimônio cultural da saúde, são ações que refletem valores e políticas institucionais intensificadas com a chegada do médico sanitarista Sérgio Arouca à presidência da Fiocruz em 1985. Arouca traz consigo um grupo de professores e pesquisadores que compartilhava a noção de que a saúde pública deve ser pensada não apenas no campo da biologia, mas também por suas determinações sociais. Um novo tempo se inaugurava, na Fiocruz e no país. Quando nós viemos para a Fundação, maravilhados, entende? Com onde nós estávamos, não dava para você estar naquele castelo e você no castelo não se preocupar, entende? Com o doloroso estado de conservação do castelo. Alguma coisa tinha que ser feita. E a partir disso, né, principalmente nesse momento, algumas unidades começam a ser pensadas e formuladas e são criadas. A Casa de Oswaldo Cruz é uma, né? Porque entende-se que era importante ter uma unidade, né, técnico-científica que pensasse a memória dessa instituição, a memória da saúde no Brasil. E, de alguma forma, nós estamos retomando um pouco essa origem, porque hoje nós estamos trabalhando com um projeto que é extremamente estratégico para a Casa de Oswaldo Cruz e para a Fiocruz, que é o plano de requalificação do núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos. Esse núcleo daqui da Praça Pasteur, né, que fica no topo dessa colina, foi concebido no início do século XX no estilo eclético. Vocês podem perceber que, apesar de cada um desses edifícios possuírem formas diferentes, eles têm os mesmos materiais de acabamento, de construção, né? Grande parte importado, assim como a mão de obra também. Os artífices, né, eles também vieram da Europa. A cavalariça comportava até 20 cavalos que eram usados na produção do soro contra a peste bubônica. Ele funcionava integrado ao pavilhão da peste, onde os cavalos ficavam em observação, desenvolvendo os anticorpos para depois, quando estivessem no estágio adequado, voltar a uma sala específica construída na cavalariça, chamada Sala da Sangria, que era onde era feita a extração do sangue do animal, né, para a produção do soro da peste. Você vê, não tinha nenhuma árvore aqui, né, era tudo um campo mesmo, né, pastos e campos, né.
Mas nessa foto aqui a gente vê bem esse volume do telhado, né? Essa parte de trás ali que está coberta, né? Que tem essa cúpula com a clarabóia. Essa época da construção desse núcleo pioneiro aqui da instituição está muito bem documentada, porque o Oswaldo Cruz tinha um fotógrafo contratado que fazia o registro de todos os momentos da instituição. A gente vai juntando essas várias camadas, né, assim, o prédio foi feito, como ele foi feito, para que ele foi feito, como ele foi sendo usado ao longo dos anos e como que a gente faz para que ele continue podendo ser usado e mais do que ser usado, ele ser usufruído, né? E aí foi nesse contexto que se pensou, se concebeu o programa de educação patrimonial vinculado à obra de restauração da cavalariça. O objetivo do programa, então, era atuar nessa frente de valorização do edifício, nas ações de registro dessa intervenção propriamente dita e também envolver não só a comunidade Fiocruz, mas a sociedade de modo geral, nessa ação de preservação, na valorização do bem. Aqui a gente vê a parede de pedra, né, bem robusta, os tijolos, né, as pedras de tijolo. Aqui a gente já vê também os arcos das janelas, né, sendo montados, né? Essas fotos, elas viram também fontes de pesquisa, né? A gente conseguiu descobrir, né, olhando essas fotos, por exemplo, que as paredes elas foram construídas com os nichos para encaixar os tubos de águas pluviais. Tá vendo? Tem uns rasgos aqui. Isso a gente descobriu olhando essas fotos, e que até facilitou a nossa decisão de substituir esses tubos, que a gente viu que era possível, não precisaria quebrar a parede toda, era só um fechamento que a gente ia quebrar. Em outras obras anteriores, a gente já utilizava o tapume como suporte para comunicar informações arquitetônicas, históricas e técnicas do bem, mas nunca tinha acontecido de forma tão extensa e integral como foi aqui na Cavalariça. Essa foi a primeira vez que a gente, de fato, usou todo o tapume da obra como uma exposição a céu aberto. Tive essa preocupação em fazer algo muito contrastante com o ambiente. Então despertou realmente muita curiosidade. As crianças vinham aqui e ficavam loucas também. Quando eu ia lá para as janelinhas, juntava um monte de gente querendo ver. Era algo que eles não esperavam, né? Obra? O que você vai ver em obra? Ah, não quero ver um prédio em obra. Mas não, a gente teve essa preocupação em manter a atração da cavalariça mesmo estando em obra. A cavalariça, ela tem uma arquitetura muito interessante, né? Um jogo de volumes e de materiais bem particular. O serviço mais trabalhoso para a fachada foi o serviço de restauração dos tijolos, né? Foi feito todo um trabalho de higienização completo dos tijolos e das pedras, né? Primeiro nós iremos fazer um emplasto com água deionizada, que é uma água sem sais, e esse emplasto vai ficar durante 20 minutos. Depois a gente vai fazer a retirada, tirar os sais com um bisturi ou com uma escova de nylon, até que ele seja todo removido. Muito trabalhoso também foi o trabalho de rejuntamento, né? Porque como os tijolos já estavam tratados, o novo rejunte sujaria o tijolo antigo. Então a gente fitou todo o perímetro do tijolo com fita crepe. Era melhor do que fazer e depois limpar, porque a limpeza nunca fica legal depois, né? E lembrando que esse tijolo não é um tijolo de revestimento, todas as paredes foram construídas de tijolo e pedra. Então assim, a gente não pode tirar um tijolo dali, tem que ser tratado. Acho que vamos entrar pelo salão principal, o maior deles. Quando nós chegamos aqui em 1985, com essa nova dimensão e discussão da questão da saúde, com a incorporação da história, né, e com a criação da casa de Oswaldo Cruz, nós fomos visitando os espaços. Aqui onde nós estamos, e no restante, e se a câmera está alcançando ao fundo as cavalariças, quer dizer, a parte ala central da cavalariça, você vai ver que esse corredor estava todo ocupado por barras de ferro de construção, por tijolos sobrantes da construção do castelo e daqui da própria cavalariça e desse conjunto arquitetônico todo, né? Coisas como sacos de cimento velhos, imprestáveis e assim por diante. Aqui, a cavalariça era considerado
o lugar dos imprestáveis. Esse é o Salão das Cocheiras. A gente observa que existem 2 corredores elevados ao longo do salão. Esse corredor servia para o cavalariço, né, que era uma espécie de zelador, de pessoa que cuidava dos animais, acessar a parte da frente da baia para alimentar os animais, né. Originalmente, a gente tinha mais baias do que hoje a gente encontra aqui. Esse piso ele tem uma declividade relativamente acentuada, né, em relação a esses ralos lineares, que facilitava a limpeza disso aqui, né. O edifício era dotado de uma tecnologia bastante avançada para a época. Ele dispunha de uma tecnologia que é descrita na historiografia aí como flushing tank, né? Uma descarga, um tanque de descarga que acionava automaticamente uma descarga que limpava os chãos de 4 em 4 horas, né? Essa limpeza direcionava o estrume dos animais em relação aos ralos. Esses estrumes eram colocados numa estrumeira, né, que gerava um biogás que era empregado para alimentar as luminárias daqui desse espaço também. Ainda no começo da obra foi feito o que a gente chama de mapeamento de danos, que nada mais é do que registrar em uma planta, em um desenho, uma vista, todos os danos, né, todas as patologias, a gente usa esse termo mesmo, encontrados nos materiais. Essas bolinhas foi uma metodologia empregada pelo restaurador para agilizar o serviço. Nós já passamos aqui para a higienização mecânica, química, e agora a gente está fazendo os procedimentos de conservação e restauração de reintegração volumétrica. Nós vemos também aqui algumas intervenções pontuais que são de reintegração, como essa. Esse é um gesso pedra tipo 3. Ele vai alisando cada vez mais e criando uma passagem praticamente perfeita. Aqui tem uma baia segregada aqui, onde o cavalo era amarrado para fazer os exames de rotina. Essa mesa é uma mesa de alvenaria revestida de azulejo, é uma mesa de necropsia. A mesa tem uma bancada com umas torneiras que recebia as instalações de gás, ar, água quente. Então isso era um padrão dos laboratórios aqui. Essa tampa é uma tampa metálica que embaixo tem uma estrutura, né, que é conectada aqui com uma balança de pesagem. Aqui era a plataforma de pesagem dos cavalos. Subindo numa bela escada caracol, você chega a um segundo andar, que nós chamávamos do sótão. Nesse sótão tinha, eu diria, mais ou menos nessa altura, aqui 1 metro aproximadamente, como se fosse uma pirâmide, né, bem estendida, de livros, cobertos de pó, de terra, que entrava aqui por cima, sem vidros inclusive, né, chuva, né, porque falta nas telhas de telhado, excrementos de pássaros, coleções de morcegos, isso tudo em cima de parte da biblioteca de Carlos Chagas. Nesse sótão eram armazenadas as forragens, né? O feno. Esse material ele subia içado, né, por um sistema de roldana ali que era interligado nessas manivelas aqui, né, onde a corda era enrolada, né. Isso também é um material importado da Alemanha, né? Também tem o mesmo padrão de aço da estrutura, né. Aqui a gente consegue ver bem as venezianas, né, desse alteamento do telhado central ali, onde era feita
a exaustão, né, natural. Normalmente as ações de conservação eram feitas como resposta a problemas que surgiam, geralmente infiltrações no telhado na área central, né? Isso se tornou muito recorrente nos últimos anos, até que em 2013 a gente começou a realizar o projeto de restauração. Eram telhas originais, telhas francesas, né? Isso levou à decisão, ainda em projeto, de substituir, pelo menos na área central, onde a manutenção é mais difícil, a todas as telhas por telhas de mercado que tivessem fácil substituição, fácil manutenção, e o reaproveitamento das telhas, das melhores telhas que foram selecionadas nos telhados de mais fácil acesso, os telhados da área leste e da área oeste. Essa daqui não saiu uma peça inteira. A gente foi obrigado a fazer um enxerto para poder fazer uma forma de silicone para fazer as outras. Esses ornatos aqui também, depois da limpeza, correu-se uma lixinha fininha nele, aplicou um PVA diluído também a 20% e depois a mesma velatura da telha. Então você vê que as cores são iguais. Então você não conseguia passar aqui pelo centro. Você tinha que entrar pela porta lateral ou pela porta lá dos fundos para você acessar a sala dos fundos, que era o depósito de arquivos de ferro, alguns retorcidos, e arquivos de madeira, outros quebrados, jogando no chão lâminas da campanha da erradicação da malária no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial e a utilização de DDT e coisas assim pelo estilo. Aqui o cavalo era trazido, amarrado aqui nessa baia para fazer a sangria do animal, né? Que a partir desse sangue era feito o material para combater a peste bubônica. Isso aqui é uma cúpula, né? Se a gente olhar, a gente vê as nervuras aqui, né? Uma cúpula com 4 faces, né? Encimadas por esse lanterninho, né? Com uma clarabóia em cima. Esse lanterninho, ele é um lanterninho que tem um sistema de proteção, né? O vento não vem direto, assim, então desfechava a janela, era uma sala que mantinha uma certa asepsia, né, para a época. Aqui a gente está finalizando o serviço da clarabóia, trocamos os vidros da clarabóia, fizemos um tratamento da estrutura. A gente retornou a ter a transparência dessa cobertura. No canto, quando você vai se dirigindo até essa última peça lá no fundo, não é? No canto esquerdo aqui, havia umas caixas que eram incógnitas para nós quando chegamos nelas. E ao abrir, identificamos lâminas, negativos em vidro de J. Pinto, que hoje, evidentemente, fazem parte, não é, estão bem preservadas e recuperadas na casa de Oswaldo Cruz. Aqui tem uma porta de saída, né, tem um outro compartimento, uma outra sala, e uma porta de saída que era uma das rotas do cavalo, né? O cavalo infectado entrava por aqui, né? Essa coisa dos acessos segregados. Aqui embaixo tem um porão que era onde ficava armazenada o soro. E esse porão se comunica com essa sala daqui, por um pequeno elevador que era onde os vidros eram transportados, né? Verticalmente aqui para esse subsolo. Aqui nessa sala daqui é interessante ver o alçapão de acesso ao porão. Esse subsolo era onde, na época, para a manipulação e armazenagem, né, do soro, eles consideravam que tinham as condições ideais, né? Ou seja, pouca iluminação e pouca variação de temperatura também, né? Então nós tínhamos aqui Biblioteca de Carlos Chagas, vidros negativos em vidro de J. Pinto, campanha de erradicação de malária, impossibilidade de entrar. Isto aqui era a casa dos morcegos, não é? E só pessoas com muita coragem realmente enfrentaram
fazer uma primeira limpeza disso. E dentre essas pessoas, eu sempre menciono o Luiz Fernando Ribeiro, que era jovem, franzino, muito franzino, mas que eu brincava com ele, principalmente no trabalho aqui da cavalariça, e dizia: Luiz Fernando, você é o nosso Hércules. Assim como Hércules enfrentou as cavalariças do rei Aljas, você enfrentou a cavalariça de Manguinhos. Abrir a cavalariça foi um desses momentos também meio inesquecíveis, mas mais do que isso, impactantes. Qual foi a emoção que você sentiu com a inauguração do museu? É difícil de descrever, né? A materialização de todo um empenho de mais de 10 anos de esforço para a obtenção desse acervo e agora poder ter consciência que ele realmente vai ser desfrutado pelo público. Há uma emoção que ficou em todos, né? A certeza que a casa conseguiu retornar e criar um clima de abertura, de alegria, de uso desse espaço, né? E de uma forma lúdica, ao mesmo tempo associando a seriedade de nossos trabalhos em recuperação da memória e da história da Fundação. A cavalariça abrigou a produção de soros até 1928. Por um longo período, o edifício foi ocupado por escritórios e serviu como depósito. Em 1978, houve uma primeira exposição que durou até o ano seguinte, quando a cavalariça foi novamente fechada até sua reabertura em 1987. Em meados de 1990, foi realizada a primeira obra de restauração da cavalariça para preservar a edificação e preparar o espaço para a exposição Biodescoberta, inaugurada em 1999. Primeira grande exposição instalada no edifício, a Biodescoberta convidava o visitante a descobrir a variedade de gêneros e espécies que povoam e povoaram o planeta. Essa exposição funcionou até 2013 e, no ano seguinte, teve início a mais recente obra de restauração. Quando eu cheguei aqui na Fiocruz, que eu vim para cá no final de 2014, a obra estava acontecendo, né? O tapume estava aqui. Era muito bonito ver as manifestações durante a visita das pessoas que trabalhavam aqui há anos e nunca tinham entrado nesse prédio ou nunca tinham visto que existiam as baias, nunca tinham visto esse piso dessa forma, nunca tinham descido ao porão e conhecido para que aquilo existia. A preservação do patrimônio está relacionada a isso, né? A gente preservar a memória e transmitir essa memória. A gente não está preservando o passado simplesmente para que ele fique estático e fique lá como um bibelô, né? A gente está preservando o passado porque a gente quer que ele faça parte do nosso futuro. É uma instituição que não tem medo de se mostrar. A comunicação, como nós a vemos, nós vemos ela não como alguma coisa que nós fazemos porque fazemos, mas como uma resposta a um direito de cidadãos e cidadãs a uma informação. E para isso nós podemos e temos que utilizar todos os meios disponíveis hoje no campo da tecnologia. E é o que nós buscamos fazer. E dentro disso está a Casa de Oswaldo Cruz.